Boa tarde para você, bom feriado, seja bem-vindo aos Donos da Bola, até 2 da tarde, com muita informação, entrevistas exclusivas. Olha, não é porque não teve futebol no final de semana para a dupla Grenal que a gente não tem assunto, tem muito assunto para você e tem também, claro, um atendimento, uma prestação de serviço para as famílias desabrigadas aí com relação à chuva que não para nesse estado, é impressionante. Estou aqui com o Ribeiro Neto, Daniel Oliveira, Zé Aldo Pinheiro. Eu quero, nesse momento solene, dar um beijo em todas as... Não é demagogia, mas posso ser popular? Um beijo a todas as crianças, em especial o meu filho, posso tomar essa liberdade, JP, né? Porque esse é o dia delas. E eu quero dizer que eu estive hoje lá no Ginásio Tesourinha e quero vender meu peixe aqui, né? Brasil Urgente, hoje às 4h15. Nós vamos mostrar a situação das pessoas que estão lá, desabrigadas, né? Especialmente a Ilha dos Marinheiros. E eu encontrei cerca de 80 crianças lá. E eu quero dizer, e essa homenagem é para elas. Porque é incrível como uma criança tem uma força tão grande, que mesmo nos momentos mais dramáticos, a sua alegria contagia e faz a gente ver que dá para superar qualquer coisa, viu? Que bonito, Ribeiro. Nada mais a acrescentar depois disso. E lembrando também que daqui a pouco a gente vai informar locais de doações, porque tem muita gente precisando, mas é uma preocupação que eu não tenho, porque sempre nesses casos o Rio Grande do Sul dá um exemplo de solidariedade. Isso é maravilhoso. Você quer um exemplo disso, então? Lá no Ginásio Tesourinha não precisa mais roupas. Não precisa mais. Olha que legal. Precisa ser alimento e brinquedos. Muito bem. Vá participando conosco, mandando a sua mensagem, está em casa de boa no feriado, né? @DonosDaBolaRS no Twitter, na fanpage do Facebook, no nosso Instagram, também @DonosDaBolaRS, interaja com a gente, seja você também um dos donos da bola. Na Central Band do Esporte está lá o João Batista Filho, aqui em cumprimento, trabalhando no feriado. Boa tarde, João. Tudo bem, Chico? Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Mas a notícia ela não é boa para o torcedor do Grêmio, não. O goleiro Marcelo Groi teve uma lesão confirmada no seu ombro após um choque no treinamento da seleção brasileira. E segundo o departamento médico, o tricolor ele para por 10 dias. Portanto, Groi já está fora das 2 primeiras partidas na retomada do Brasileirão contra Santos, quinta-feira na Arena, e no domingo contra Chapecoense. Bruno Grassi, não é o Thiago, é o Bruno Grassi, é quem vai jogar em seu lugar, Chico. Obrigado, João. A gente tem muita coisa no programa, então já vamos seguir. Daqui a pouco, em instantes, uma entrevista exclusiva com o técnico Argel do Internacional. Você vai conhecer um lado mais humano do treinador colorado. Mas antes, a gente fala do outro, do técnico gremista, Roger, que com o seu estilo, né, já teve o seu estilo, a sua disciplina, o seu jeito de trabalhar muito bem assimilado já pelo grupo de jogadores. Acompanhe. Observe esta atividade no treinamento do Grêmio. Parece complicada para quem olha de fora, mas para que os jogadores pudessem entender, o Roger explicou tudo dentro do campo. O Jeromel vai receber no pé, na cabeça, no peito, joga para finalizar. E vai finalizar o Jeromel. E na entrevista coletiva também. Um educativo de cobrança de lateral, né, para que já no campo de ataque, para que a gente tenha alguma alternativa que faça os jogadores memorizar alguma movimentação para desorganizar o adversário e a gente conseguir receber a bola com um pouco mais de equilíbrio. Roger está no Grêmio há 5 meses e desde que chegou mudou a cara do time. Tanto que de desacreditado, o tricolor passou a ser candidato até a título. E ele sabe como pode conquistar a taça. É importante esses pontos, esses 9 jogos que nós temos a disputar, né, aumentar esse aproveitamento para tirar a distância do Corinthians, né, e esperando que com os confrontos difíceis que os 2 times que estão à nossa frente, né, possam em algum momento perder pontos e a gente conseguir tirar essa diferença. O mercado de treinadores no Brasil é muito instável. Toda hora tem alguém sendo demitido. E falar em renovação de contrato antes do fim de uma temporada, então, parece um absurdo. Mas não no caso do Roger. Salvo que o presidente não deseja, eu gostaria de estar aqui ano que vem. Mesmo assim, o treinador não quer saber de 2016. Até porque ainda restam 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, volto a frisar, nada é mais importante, nem a minha renovação, nem tampouco prospectar possíveis reforços para o ano que vem, que o andamento da competição. E se a torcida está gostando do trabalho do Roger, tem que aproveitar. O ex-lateral esquerdo tem 40 anos de idade e decidiu que aos 55 vai se aposentar. São 24 anos e mais 15
30, 39 anos, tá bom, né? Para mim o futebol é meio, né? Não é fim. Né? Então, através do futebol eu quero poder futuramente desenvolver outras coisas, né? Ou dentro, ou ligados ao futebol, mas não efetivamente mais como treinador à beira do campo. Tudo bem que até lá serão mais 15 anos de carreira. E enquanto esse dia não chega, o Roger vai continuar vivendo intensamente o futebol. Que figura esse Roger, e não é à toa que a gente vê o trabalho dando resultado dentro de campo, né? Porque a gente vê o que ele faz no treinamento, sempre em cima, na minúcia, gente, de cobrar e desempenhar um procedimento interessante na cobrança de lateral. Ele faz isso no dia a dia. É o que faz o jogador se envolver com o trabalho, né? O Maicon, quando aqui esteve, ele disse isso. A diversidade, né? A gente chega no CT sem saber que tipo de trabalho o Roger vai utilizar. E isso acaba envolvendo mais os jogadores. Né? Não, o coletivo já é algo defasado para o jogador. Total. E essa é uma situação de jogo interessante. Eu acho que nos mínimos detalhes tu pode ajustar uma ou outra situação que te permita ganhar o jogo. Surpreender o adversário, por exemplo, né? Né, Ribeiro? O que tu acha? Eu acho que o cara tem que trabalhar, né? Então o Roger está trabalhando, aproveitando e organizando o seu sistema tático. Beleza. Eu acho que faz muito bem. Né? Tem que aproveitar o tempo que tem, né? Tomara que ele não faz mais nada que obrigação. Ele está trabalhando. Mas é 80% da realidade, né? Okay. Agora, claro, depois vem o talento e aquilo que ele pode dar e agregar de qualidade ao time. Eu acho que o Roger ele tem uma coisa que é antiga, tá? Não é só moderna. Né? Repetição. Isso aí é mais velho do que andar para frente. Repetição faz diferença. De time? Não, repetição de trabalho, de treino. Repetição, a insistência na jogada. Então. Desculpe, quer que eu escreva? Opa! Nossa Senhora! Tirando essa agressão gratuita, eu só te perguntei porque tu és um crítico do rodízio. Quando tu falou repetição, eu imaginei que tu estivesse falando de repetição, mas desculpa ter nascido. Eu posso ir embora e voltar amanhã. Tá, sabe que isso aí Feliz Dia das Crianças. Isso aí e pega pra ti também. Ele parece ter um efeito colateral. Como a gente trabalha com voz, como a gente vive da comunicação, eu estava observando já há algum tempo o Roger, ele está desenvolvendo uma rouquidão. E ele tem falado nas entrevistas sempre muito baixinho, com a voz modulada. Por quê? Vocês viram o final do treinamento dele? Ele está gritando muito durante os treinamentos. Tanto que ele assovia durante o jogo. A mim não me surpreende que ele tenha dito que aos 55 anos ele pretende encerrar a carreira de treinador. Não acredito. Isso é um trabalho que busca e tira da pessoa o seu limite. O seu limite vocal, o seu limite físico, o seu limite emocional. Uma carreira de técnico, ela é muito desgastante. O nosso trabalho é muito desgastante também. E eu também achei que eu ia... Hoje eu estou com 43, que com 50 anos eu ia... Não vou. Isso aí é balela. Mas eles ganham o bastante. Mas o tempo foi cruel, hein, Bruno? Eles ganham o bastante. Essa é a diferença, né, Zé? Eles ganham a tranquilidade para parar com 55 anos. E a frase dele é uma frase muito no ponto. Ele disse assim, o futebol para mim é uma atividade meio para alcançar um fim. E eu quero ter alcançado esse fim que me proponho com 55 anos de trabalho. Olha só, deixa eu dar um recado para você. Para quem gosta como eu de TV por assinatura e internet, sabe aquela TV por assinatura que todo mundo sonha em ter em casa? Isso mesmo, eu estou falando da Sky TV, a melhor TV por assinatura. E nós trouxemos aqui, nos Donos da Bola, uma oferta imperdível do Will para você, que acompanha o nosso programa. Tenha o melhor da dupla Grenal e os jogos completos do Brasileirão a partir de R$ 134,90 por mês. E mais, para você que está assistindo e ligar agora mesmo, nós liberamos 2 pontos e tem mais. Se a forma de pagamento for no cartão de crédito, a gente libera imediatamente 2 meses de HBO. Isso mesmo, 10 canais da rede HBO. É só ligar agora mesmo. E temos uma novidade para os moradores de Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Chegou a Sky Banda Larga, a internet da Sky. É muito fácil de instalar, gente. Não precisa quebrar fio, quebrar parede, puxar fio, nada disso. É só colocar na tomada que já sai funcionando. É mole? A internet da Sky tem Wi-Fi grátis para você navegar com qualidade em qualquer canto da casa. Uma ótima estabilidade no sinal, porque a internet fica caindo toda hora. Não dá, né? Você e a sua família vão poder acessar as redes sociais, acompanhar as notícias pelo mundo afora e muito mais. Assine já e tem o melhor dos 2 mundos. E é bom, né? Ligue agora mesmo, 0800 600 3490. Já sabe, né? A Sky
é com o Will. A gente confere agora a primeira parte de uma entrevista exclusiva que eu fiz com o técnico Argel na casa da dona Marlene, a sua mãe. O primeiro imóvel que ele comprou em Porto Alegre, ainda como jogador profissional aos 19 anos. Acompanhe. Bom, eu estou aqui com o técnico Argel, hoje técnico Argel, né? Mas jogador de futebol da história, de grandes clubes, inclusive internacional. Mas a gente está numa parte dessa casa aqui. Primeiro eu queria, Argel, que tu falasse dessa casa, desse apartamento aqui, na divisa dos bairros Auxiliador e Monte Serra. O que esse apartamento significa para ti? Bom, primeiro, prazer te receber aqui na casa da minha mãe, né? Que foi a minha casa. Foi o primeiro apartamento que eu comprei aqui. Eu sempre, em Porto Alegre, vivia de aluguel. E em 1994 eu acabei comprando esse apartamento. Foi o primeiro imóvel que eu comprei em Porto Alegre. E aí eu vim morar aqui, né? Nessa zona. E fui muito feliz aqui. Foi um apartamento que me trouxe muita felicidade. Morei com a minha mãe, com meu irmão aqui. E aí, claro que depois, logo 5 meses depois, eu acabei indo para o Japão, com o Verde Kawasaki. E a minha mãe acabou morando aqui e está até hoje, né? Depois de 21 anos, faço questão de manter esse imóvel, manter esse apartamento. E a minha mãe mora aqui ainda. Até porque eu tenho uma identificação muito grande e foi uma parte muito boa da minha vida, né? Foram 21 anos que eu vivi aqui nessa redondeza, aqui nessa área toda aqui, onde eu cresci. Eu imagino para ti, como deve ter sido a alegria de comprar o primeiro imóvel depois de tudo que você passou na infância e adolescência. Né? Foi uma coisa espetacular, porque eu só morava de aluguel em Porto Alegre, e aí chegou na hora eu estava com 19 anos para 20 anos, eu falei, bom, tá na hora de eu pensar também um pouco no meu futuro, e até porque a minha mãe e meu irmão também estavam morando comigo, e aí naquele momento eu falei, não, eu tenho que comprar um apartamento, e eu acabei comprando esse apartamento. E aí foi um imóvel que me trouxe também muita felicidade, até porque foi o primeiro de muitos, né? Com 19 anos você conseguiu ter essa consciência de comprar um imóvel, ajudar a tua família, porque eles estavam precisando nesse momento, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Tudo isso representou, né? Não, até porque eu acabei sendo, né? Acabei criando meu irmão, né? Acabei sendo o pai do meu irmão. Fazia muito pouco tempo, fazia 3 meses que eu tinha perdido meu pai. E a minha mãe já tinha perdido uma filha no acidente de carro, depois perdeu meu pai. Então eu já era pai, eu já era irmão, já era filho, já era tudo, né? Então eu tinha uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, né? E eu não podia fraquejar naquele momento. E aí sim a gente acabou tendo essa consciência, né? Até porque a maior herança que o meu pai e a minha mãe sempre deixaram para mim foi educação. Então quando eu saí de Santa Rosa em 1989, vim para Porto Alegre, só com uma ponchilinha, uma calça jeans e um quichute no pé, a gente veio com um sonho de se tornar jogador de futebol, de se tornar homem, né, de ter caráter, de fazer as coisas certas, de construir uma vida melhor. E a gente conseguiu, né, com muito trabalho, com muita dedicação, né, a gente conseguiu chegar a um momento espetacular. E esse primeiro imóvel foi o primeiro, né, o pontapé inicial. Você falou aí na perda do teu pai. Quem foi que mais sentiu, se é que você pode dizer isso, da tua família? E eu te pergunto isso porque você teve tempo de sentir a morte dele? Ou você já teve que imediatamente assumir a família? Não, foi imediatamente, não teve muito tempo, né? E eu não podia fraquejar muito. É claro que a gente fraqueja até porque a gente é ser humano, mas não podia ser na frente da minha mãe e muito menos na frente do meu irmão. Meu irmão tinha 10 para 11 anos, né? Estava saindo de Santa Rosa, uma cidade de 50 mil habitantes naquela época, para vir para Porto Alegre morar. Ele foi assassinado, né? Meu pai acabou sendo assassinado em Santa Rosa. E a minha mãe também já tinha um trauma porque tinha perdido uma filha, minha irmã, num acidente de carro. Então... Mas eu não tive tempo para pensar nisso. Então a gente veio a Porto Alegre. A minha única preocupação era cuidar da minha mãe, era cuidar do meu irmão, né? Fazer com que a vida deles se tornasse um pouco melhor. Se é que depois de toda a perda que eles tiveram, né, tinha alguma coisa melhor. E aí a gente tinha esse pensamento de comprar um imóvel, comprar uma casa e dar um conforto para a família, né? Em vez desse problema emocional que eu tive, tanto com a minha irmã como com o próprio meu pai, e me colocar para baixo, isso me deu uma força muito grande, sabe? Me deu uma fúria muito grande. Então eu digo assim, bom, agora me cutucaram com vara curta. Então isso me deu uma força muito grande, um ânimo muito forte, uma vontade de vencer maior, né? Eu me transformei numa pessoa diferente, né? Existe um Argel até o momento de perder meu pai, e existe outro Argel depois disso. Daí eu já vi que as coisas eram um pouco diferentes, a vida era um pouco diferente. E aí a gente começou a se preparar, né, para a guerra.
porque a vida é uma guerra. E aí a gente começou a dar seguimento à nossa carreira, fazendo as coisas corretas, trabalhando muito, né, com muito trabalho, com muita dedicação, cuidando da minha família, cuidando da minha mãe, cuidando do meu irmão, protegendo os dois, né, não deixando faltar nada para eles, através do futebol. E eu fiquei muito tempo, eu morei aqui, foi 3, 4 meses logo depois que eu comprei, e aí acabou eu tendo uma proposta para ir para jogar no Verde Kawasaki do Japão, que era a proposta que eu precisava. E aí tu tinha que abandonar a família, tinha que abandonar, entre aspas. Isso, eu tinha que abandonar a família naquele momento, abandonar minha mãe, abandonar meu irmão e ir para o Japão, que é logo ali do lado, né, Tóquio. Aqui embaixo. E aí a gente acabou indo para lá, e eu fui em maio, e eu só voltei para o Brasil em janeiro do outro ano, janeiro de 95. Mas graças a Deus eu fui tranquilo, porque minha mãe estava bem instalada, meu irmão da mesma forma, a gente se falava por telefone e tal. E eu deixei eles muito bem, não deixei faltar nada, consegui criar o meu irmão, né, dar uma educação legal para ele, né, dar uma oportunidade dele ser alguém na vida. A minha mãe está aí com 66 anos, está inteira, está bem, com todos os problemas que ela passou, né, a nível emocional, de família, mas ela está muito bem, está inteira, está lúcida, vai durar ainda mais uns 20, 30 anos, eu brinco com ela. Esses traumas que vocês enfrentaram, tu acreditas ao teu estilo, ao teu jeito hoje, e como jogador também, e como personalidade, você tem uma personalidade forte e tal, ao que aconteceu? Com certeza, eu acho que isso vai formando, né? Até porque eu era jovem ainda, era garoto, tinha 19 anos, hoje estou com 41. E isso vai formatando, né? A tua personalidade, vai formatando a dificuldade de você sempre jogar em grandes clubes, né? Jogar no Verde Kawasaki do Japão, que era um clube grande. Depois vim para o Santos, Porto, Benfica, Cruzeiro, Palmeiras, Inter. A dificuldade do dia a dia, né, de você buscar um lugar de jogar, de ser titular de uma grande equipe. Uma coisa é você jogar num clube médio, né, sempre tem 2, 3 zagueiros de qualidade. Numa equipe grande como a gente jogou, você tem 10, 12 jogadores de qualidade. Então a disputa é maior, a vaidade é muito maior, né, as pessoas detestam muito mais. Aí o futebol é uma profissão totalmente diferente. E aí, claro que você vai formando a personalidade, com as batalhas da vida, né? Com as vitórias, com as derrotas. Aí você vai se moldando, vai tentando ser uma pessoa o mais justo possível, o mais sério possível. Chegou a pensar em algum momento que você não ia conseguir? Ou quando a coisa começou a dar certo, tu pensou, agora eu vou até o fim? Não, eu nunca pensei. Nunca me passou na cabeça de dar errado. Quando eu trouxe a minha mãe e meu irmão de Santa Rosa para cá, eu tinha convicção que as coisas iam acontecer. E o meu pai também tinha convicção, e sempre meu pai falava isso para mim, o dia que eu não tiver, o Argel vai cuidar da Marlene, vai cuidar do Alexandre, vai cuidar de todo mundo. Eu tenho certeza que ele vai tocar o barco sozinho. Então o futebol me deu tudo. Né? Por isso que de vez em quando, muitas vezes, eu acendo uma velhinha para o Charles Miller. Imagina, Chico, se não fosse o Charles Miller trazer o futebol, né, para o Brasil. Eu estaria em Santa Rosa até hoje, lá trabalhando no frigorífico Prenda, carregando carvão. Então o futebol me deu tudo. Me deu fama, me deu sucesso, me deu dinheiro, né, me deu a parte financeira, me realizou. Né? Então eu tenho um respeito muito grande com o futebol. Né? O futebol é uma coisa sagrada para mim. A parte boa, que também vem junto com a parte ruim. Entre elas as críticas. E pelo que eu conheço de ti, mesmo como jogador, tu nunca bateu, tu foi vigoroso, tu era vigoroso. E nunca mandou bater também, né? Também não. Não, até porque isso não existe, né? Futebol de campo, até porque eu joguei 18 anos, joguei 9 clubes, um maior que o outro, tive a oportunidade de jogar em 9 clubes, tenho uma carreira íntegra, nunca machuquei ninguém. Agora, sempre fui um jogador vigoroso. Né? E eu peço isso para meu time, jogar duro, forte na bola, em todas as equipes que eu trabalhei assim. Foi essa fórmula que eu aprendi de sucesso. E aí quando você chega na idade que eu estou, com a experiência vivendo futebol há 25 anos, mas um futebol, Chico, de cobrança, de elogio, de crítica, de vaia, né, de aplauso, né, que a gente convive, e eu sempre convivi, para mim não é novidade nenhuma, é porque eu sempre trabalhei nos grandes clubes como jogador, né, e hoje como treinador, então a gente está acostumado com essa luz aí da câmera, com esse holofote todo, né, isso não assusta, pelo contrário, me deixa muito tranquilo na frente das câmeras, né? Então a gente tem uma forma de trabalhar, e a partir do momento que você tem uma forma como treinador, como jogador que deu certo, e aí você tem uma forma como treinador que está dando certo, né? Que eu ainda digo que o melhor ainda está por vir como treinador, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E essa fórmula você coloca na balança
e eu mais ganhei do que perdi, é sinal que a minha diretriz de trabalho como homem, como pessoa, como caráter, como jogador, como profissional hoje, como treinador, está certo. Bom, já sei que a gente está invadindo um território meio exclusivo, assim, né? Meio que um altar das tuas conquistas e tal, que resume um pouco do que foi a tua trajetória aqui, né, Argel? É verdade, Chico, é verdade. É porque é a primeira vez, né? Que legal. Que uma emissora de televisão vem fazer uma matéria sobre... Até porque esse lugar aqui é um lugar bem sagrado, né? Eu guardei praticamente um quadro de cada equipe que eu joguei, que eu trabalhei. Né? E começou tudo aqui, ó. Vamos lá, mostra aqui, Luciano. Começou aqui no Internacional. Aqui, tem umas figuras conhecidas ali, né? Foi um jogo lá no Pacaembu, Corinthians e Internacional no Pacaembu, 1-1. Eu, Gogoché, Gamarra, Anderson, Vinícius, Ronaldo, Branco, Caíco, Elcio, Leandro Machado e o Ailton. Um bom time de qualidade. Time bom mesmo. Time espetacular. Daqui a gente foi pro Japão. No Verde. No Verde Kawasaki, onde a gente foi campeão japonês em 97. Tem o Kazuo Miura aí. Título por onde passou, né? É impressionante. Fomos campeão japonês em 1997. Do meu lado está o Kazuo, mais abaixo está o Bismarck. Tinha 2 brasileiros, Itazawa, tinha 5, 6 jogadores da seleção japonesa. O treinador era o Leão. Aí viemos para cá, Santos. Tive orgulho de jogar no Santos 2 anos, 98, 99. Eu acho que foi a melhor fase da minha carreira como jogador no Brasil, foi no Santos. Tecnicamente falando? Tecnicamente falando. Fui ídolo no Santos, fui capitão do time. O Zete, o Leandro, o Anderson Lima, Sandro, Dutra, Miller, Caíco, Baiano, Jorginho, Viola. Time espetacular. Dragão da Vila. Dragão da Vila, aí que começou. O Dragão da Vila. Depois do Santos, eu fui pro Porto. Joguei no Porto. Que timaço do Porto, hein? Um time fantástico. Jardel, eu, Vitor Bahia, Capucho, Peixe, Jorge Costa, Chainho, Deco, Esquerdinha, secretário Rubem Júnior. Esse foi um jogo no velho estado das Antas. Fazia 20 anos que o Porto não ganhava do Real Madrid. E nós ganhamos 2-1, 2 gols do Jardel. O Jardel fez 2 gols nesse jogo, o Jardel. Jogava muito. Depois do Porto eu vim para o Palmeiras, que também foi um clube que eu me identifiquei muito. Trabalhei 2 anos no Palmeiras, foi 99, 2000, um time espetacular. E os títulos carimbam isso também, né? Através do Filipão, o Filipão fez o convite para mim sair do Porto e vir para o Palmeiras na Parmalat. E aí era um time Marcos, Rogério, César Sampaio, Júnior, Galeano, o Júnior lateral esquerdo, o Pena, o Marcelo Ramos, Euler, Alex. Chegamos à final da Libertadores, empatamos 2-2 na Bombonera com o Boca e chegamos no Morumbi e empatamos 0-0 e perdemos no pênalti. Foi uma dor muito grande. E aí do Palmeiras fui para o Benfica, que é um clube que eu tenho um respeito muito grande. É um clube também do meu coração. Eu não sei porque eu gosto tanto de vermelho, né? Mas a gente sabe. Mas é um clube que foi o clube que eu mais joguei profissionalmente. Tive 5 temporadas no Benfica. Trabalhei com o Socota, um croata, o Diogo, o Júlio César, zagueiro do Real Madrid, o Fernando Meira, capitão da seleção portuguesa, jogou no Stuttgart, o Henk, goleiro alemão, que acabou falecendo, acabou tendo uma morte trágica, acabou se jogando na frente dos trens, agora isso um ano e meio atrás. Mantorras, o Cabal, o Zalvik, o eslovênio, craque de bola, jogava muita bola. O Drulovic, um Yugoslavo, jogava muita bola também. Hoje é treinador da seleção da Iugoslávia. Até veio aqui na Copa do Mundo, quando enfrentou o Brasil e o Iugoslávia. Ele era o treinador da Iugoslávia. E o Simão Sabrosa, que é um craque de bola, baixinho. A gente pegou ele garoto, ele tinha ido para o Barcelona, voltado para o Barcelona, vindo para cá. Tem a seleção brasileira também, Seleção brasileira, seleção de novos. O Jefferson, lateral esquerdo, que era do Botafogo. Gelson Baresi, o Darley. O Darley, que era goleiro do Grêmio, foi 2 jogadores convocados, o Darley do Grêmio e eu do Inter. O Bruno Carvalho, o Zé Elias, o Leandro do Vasco, que é um gaúcho também, Túlio Maravilha, Viola, Souza e o Juninho. Também tivemos a oportunidade de jogar na seleção brasileira, o Zagallo era o treinador. E aí depois do Benfica eu vim para o Cruzeiro, Cruzeiro de Belo Horizonte. Já estava o Fábio lá, né? Já estava o Fábio. O Martinez, o Moisés, eu, o Fábio, o Edivaldo, o Adriano Gabiru. Olha aí. O Kelly,
O Kelly. O Ex-Bragantino. Jogou no Grêmio também, uma época. O Ronaldo, o Alexandro. O Alexandro. Era meu parceiro de quarto, Alexandro. Olha aí. Né? O Jonathan, lateral direito, e o Wagner, do Cruzeiro. Já estava aí também. O treinador era o Levi Coupe. Sim, hoje fazendo campanha no Galo. É um pouco da nossa história. Tem uma foto aqui a gente marcando esse rapaz aqui, o Figo, o Benfica, Real Madrid. Foi duro esse jogo aí, difícil. Qual foi o jogador mais difícil que tu marcou? O jogador mais difícil que eu marquei foi o Embomar, camaronense. Aqui alguns troféus aqui, principalmente quando eu joguei no Internacional. Pouca coisa? Alguns craques do jogo. Melhor em campo? Mas diziam que tu não jogava nada. Eu enganava um pouquinho, né? Enganava um pouquinho, tinha alguma coisa aí. Daqui a pouco, a segunda parte desse bate-papo com o técnico Argel do Internacional, e eu tenho certeza que você vai se emocionar. Bacana a gente conhecer um pouco mais do Argel. Claro, a gente que conhece o Argel já há bastante tempo, conhece essa história dele, mas eu acho que é muito importante os telespectadores, especialmente os mais novos, né, verem que a vida é difícil, né? Para tu chegar, além de ter confiança, de ter perseverança, né, força de vontade, tem que suar muito. E tem estrela também, porque isso faz parte do jogo. Ele brincou que ele acende todo dia uma vela para o Charles Miller, que se não fosse o futebol, nada disso teria acontecido na vida dele. Né? Agora, foi um cara que aprendeu também, né? Tanto que virou treinador com grandes nomes que ele teve a possibilidade de trabalhar, e na época ele era reserva em alguns times, e ele buscava conhecer um pouco mais a maneira do dia a dia do trabalho do treinador. Isso aí é muito interessante, né? Verdade. Deixa eu saber do João Batista Filho. Galera participando aí, né, João? Isso, aqui na nossa página no Facebook, também no Twitter, o pessoal participa falando sobre o Argel e a entrevista. Como, por exemplo, aqui, ó, o Igor Rodrigues está falando que o Argel é um grande cara, um baita exemplo. O outro dizendo assim, o Chico está se sentindo bem ao lado do Argel. Os dois formam uma baita dupla. Não sei se de volantes, de meio-campistas, enfim, ou de zagueiros, mas dupla muito boa eles dois. O Klaus tá falando que o programa tá falando de Inter, já falamos de Grêmio, e o César tá brincando que o Argel sempre fala, que ainda não falou, que vai trocar o pneu com o carro andando, Chico. Valeu. Depois do intervalo, então, para o torcedor gremista, a gente já falou do Roger, tem trechos de um bate-papo também com o Romildo Bolzan Júnior. E olha, revelações importantes que ele fez ainda no sábado ao programa preliminar do Luiz Carlos Reck. Depois do intervalo, a gente já volta. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, concedeu entrevista ao preliminar, sempre aos sábados, 11 da manhã, com Luiz Carlos Reck. Eu estava presente, José Aldo Pinheiro também. E ele falou sobre várias situações. Renovação de Roger, renovação de jogadores e também sobre a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari. Acompanhe. Presidente, o senhor está feliz consigo próprio? Estou feliz com os resultados do ponto de vista estrutural. Estou feliz com o campo, estou feliz com o acerto da política, com os planejamentos que realizamos esse ano, com os planejamentos que virão. Eu estou cada vez mais convencido que o caminho que estamos trilhando está correto. Quer dizer que o senhor faria tudo da mesma forma? Exatamente igual. Até demitir o Filipão? Talvez deveria ter feito. Bom, até demitir o Filipão. Devia ter feito um pouco antes. Mas não tem problema. O senhor contratou outro. Isso fica para brincadeira aqui, tá? Não tem nada. Futebol não tem choro de passado. O senhor disse, chega, para aí. Um dia abandona a Casa Mata, outro dia diz que o grupo é ruim. E o senhor tinha outro pensamento que nós vimos agora. Briga com o quarto árbitro. Briga com o quarto árbitro. Eu vou dizer assim, os processos em qualquer lugar são de legitimação. Eu não posso chegar mandando nem batendo na porta, porque eu seria um rigoroso idiota e todo mundo me olharia da seguinte maneira: pô, mas quem que esse cara aqui fazendo isso, recém chegou? Os processos são de legitimação. Qualquer processo é um processo que tu vai subindo na medida em que tu é cumpridor dos teus compromissos, tu honra aquilo que cumpriu, mostra que tu estás absolutamente dominando o processo, e depois tu vai ter o respeito das pessoas. Entendeu? Para mim os processos são esses. Eu não tinha condições logo de cara, com toda a franqueza, de chegar batendo a porta. Ainda mais em cima do Filipão. E o senhor precisava do Filipão em algum momento? Precisamos, sim. Ele foi importante no processo de entendimento dessa política de base no começo, ele foi muito importante. As pessoas tinham nele uma espécie de segurança que acabou se esgotando exatamente porque os resultados não vieram. Como é que esse time, pelo menos com 8 jogadores, não dava certo? É inimaginável que tu tenha 8 bons jogadores, tu não vai fazer um time médio para bom. Era inimaginável isso. E o Roger conseguiu potencializar isso. Então eu imaginava que nós poderíamos ter bons resultados. Sim. E acho que o Roger sistematizou muito bem isso e tirou o máximo que esse grupo podia dar.
não nos pareceu, pelo menos, uma convicção no momento em que o Grêmio o contrata. Ele vem de apenas 2 trabalhos no interior, embora um histórico no clube, como auxiliar, como jogador, tudo mais. Mas o Grêmio ali nos pareceu que fazia uma aposta sem saber muito bem onde poderia chegar. Ou houve realmente uma convicção no trabalho do Roger? Era uma situação que, tu disseste bem, quer dizer, no momento em que ele passou pelo Juventude, com resultados, né, e passou pelo Novo Hamburgo, foi uma semifinal do Campeonato Gaúcho, nos derrotou, quase nos derrotou nos pênaltis. Tá? O que se dizia do Roger? Absolutamente ciente, consciencioso, muito comprometido. Não vou dizer que foi uma surpresa, não foi isso. Porque quando a gente aposta e faz uma contratação, nós esperamos daquela contratação o melhor. Agora, que ele confirmou tudo aquilo que diziam dele e as qualidades que as pessoas diziam que ele tinha, e que por falta de convivência nós não poderíamos dizer que sim, mas nós confirmamos depois. Quer dizer, todos aqueles que tinham boas impressões dele e as melhores avaliações, do meu ponto de vista, se confirmaram todos. Vai ficar? Além. Por mim, ele fica enquanto eu ficar. E vou te dizer, mas esses dias me perguntaram como é que o presidente Koff, e política? Eu fui lá visitar ele e tal, e política. E eu entendi a pergunta, e disse... As duas políticas? Entendi a pergunta e disse assim, presidente, quero dizer o seguinte, consegui me desligar por inteiro. Consegui despir o papel de qualquer comando político. Mas eles vão me provocar, presidente, o senhor vai ser o cara. Estou completamente vinculado ao Grêmio e quero te dizer mais, não tenho nenhuma saudade, vou te dizer mais, quase impossível retornar para uma candidatura. Por isso, presidente, que o senhor quer repetir o grupo e acrescentar dentro das condições financeiras que o Grêmio tem? Nós saímos ainda essa semana de uma reunião que avaliava exatamente isso. Nós fixamos o nosso teto de gastos, nós fixamos o nosso planejamento, nós fixamos as nossas situações e já temos praticamente a previsão do ano que vem para tudo isto. E neste contexto, contemplamos a permanência de praticamente todo o plantel. Se não for possível, são situações muito particularizadas. E, por serem particularizadas, nesse momento imprevisíveis de dizer o que vai acontecer. Mas o Grêmio não foge dos parâmetros que fixou, porque faz parte do nosso planejamento e da recuperação estrutural do clube. E a nós o que surpreende realmente é o trabalho de campo desse time que está aí na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, consolidado, mais do que isso jogando bem, com jogadores dando resposta, porque nós imaginávamos que o plano de ajustes fosse colocar o futebol em segundo plano. Não é o que a gente está vendo na prática. Mas tu sabe que esse é um bom questionamento, né? Um clube de futebol nunca pode jogar o futebol, derrubar o futebol. Pois é. Não pode derrubar o futebol. E essa era a preocupação. Mas os jogadores que ficaram aqui eram jogadores suficientes para fazer um bom time. E se comprovou isso. Né? Quer dizer, o Grêmio sempre, ao mesmo tempo que disse que faria uma gestão austera, nunca disse que faria uma gestão que não priorizaria as competições também. Só que as competições seriam priorizadas da forma como nós encaramos ela. Ou seja, política de base, profissional. E aqui eu dou um dado que para mim é o mais fantástico de todos. Vocês peguem o ativo do Grêmio do início do ano, de jogadores, e peguem o ativo deste ano, com as valorizações que tivemos, do Wallace, do Luan, do Pedro Rocha, do próprio Marcelo Hermes, que já teve proposta por ele. Né? Se elevou. Peguem o ativo que o Grêmio tinha. O senhor não aceitou a proposta? Não aceitei. Não vem. O senhor está apertado? Mas nós temos no nosso planejamento de 4 anos, o 4º ano, se nós levarmos 4 anos para o ajuste, é porque não vendemos nenhum jogador. E só vamos recuperar o Grêmio com as receitas já contratualizadas. Então, a venda de jogador para nós definitivamente tornou uma receita extraordinária para ajuste. Nós não estamos... Não está contando com isso? Não estou contando com isso, porque nós queremos fazer um enorme de um ativo. O senhor está dizendo que o senhor não precisa vender jogador? Não, eu estou dizendo que se eu não precisar vender jogador, eu tenho alternativas para enfrentar isso. Mas, presidente, na quarta-feira veio da Argentina uma informação de um repórter da Rádio Continental, o Sebastián Sur, que tem 15 anos de setor no River, dando conta que o Inter estaria interessado no Carlos Sanches, que está compondo uma relação de 59 jogadores para que a FIFA no final escolha o bola de ouro da temporada. Portanto, é um jogador que está valorizado no mercado. Na quarta foi isso. Na quinta-feira veio a informação que também o Grêmio estaria no páreo por esse jogador. O que tem sobre isso? Ainda essa semana avaliamos mais de 50 nomes. Dizer que o Sanches não está na lista? Claro que está. Que fizemos consulta? Claro que fizemos. E digamos, mas se tornou naquele primeiro momento para nós uma situação negocial que pareceu um tanto proibitiva. Né? 800 mil ele pediu por mês? Isso não compete, mas é um jogador de ponta, campeão da Libertadores, seleção uruguaia. Então o que tu vai fazer? O que tu espera de um jogador desse, titular da seleção uruguaia?
né? E uma seleção de ponta no Sul-Americano hoje. Mas é claro que nós estamos avaliando. Esse jogador entrou no nosso rol de avaliação e nem poderia ser diferente porque é um bom jogador. O Grêmio saiu da disputa ou o Grêmio vai para as cabeças com o Inter, com o Atlético, com o Cruz Azul, com o América do México e com o próprio River? O Grêmio acompanha o desdobramento. Né? A última informação que o presidente deu na entrevista sobre Carlos Sanches, o Grêmio monitora a situação, realmente é um jogador valorizado, o Grêmio não vai fazer loucura. Mas dessa entrevista, a confirmação de que o Grêmio contrata ou vai buscar 4 ou 5 nomes, além da manutenção do grupo atual, para a disputa da Libertadores. Só quero lembrar o seguinte, isso aí é com ou sem a administração da Arena? Possivelmente com, ele está contando com isso. Então, calma, porque a coisa já está difícil, com o custo que vem, né? Beleza. Não, mais algum negativismo? Não. Mas isso tu quer que eu marque? Ai, que legal. Mas a gente tem que ver, tem que ver o lado positivo da manifestação do Ribeiro. Sobre isso, de que vai ser muito difícil a partir de agora. O Grêmio diz mas isso que o Ribeiro coloca até é verdade, tá? Obrigado. Só que tem um detalhe, Ribeiro. O Grêmio está trabalhando sem essa realidade hoje. E o Grêmio deve que coisa incrível, tá fazendo careta do meu lado aqui. E o Grêmio deve manter o seu trabalho assim. Diante dessa realidade. A questão do estádio é plus. E hoje a situação financeira do Grêmio ela pode permitir um investimento em 1 ou 2 jogadores. Tá bom. E daqui a pouco pode ser esse tipo de contratação aí que o presidente citou. Não é um custo baixo, não. O custo da manutenção da arena para jogos e tal vai para perto de 2, um pouco mais, milhões mês. E o custo do contrato de pagamento parcelado por 20 anos com a OAS vai para em torno de 2,5 milhões, 3. Então o Grêmio vai ter um gasto adicional da ordem de 5 milhões mês com a arena, porque vai ter o custo da manutenção e com o contrato da aquisição. Não vai ser simples. Por isso que está buscando capitalizar em outras receitas. Ou seja, João Batista Filho, informação, na verdade, interatividade aí com a galera. O pessoal participando aqui, interrompendo o Ribeiro Neto, claro. O Wagner Silva é por um bom motivo, porque a opinião dele é importante pra gente. Parabéns pela entrevista com o presidente Bolzan. O maior erro dele foi contratar o Brian. E o próprio Wagner Silva, que tem uma opinião importante tal qual a do Ribeiro, está dizendo que o Argel era um zagueiro nota 7, mas uma grande pessoa. Wagner de Taquari, Chico. Muito bem. Vamos até o Gigantinho conversar com o repórter Max Correia, porque o Internacional está fazendo uma ação beneficente, né, e para receber mantimentos, doações, para poder ajudar as famílias desabrigadas. Aliás, bela iniciativa, parabéns ao presidente Vitório Pífero e ao Internacional. Que informações você tem daí, Max? Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Eu estou aqui para falar de uma iniciativa muito bacana do Internacional. Fica aqui, no portão 1 do Gigantinho. Aqui foi montado um posto de coleta de doações em função das chuvas que têm castigado os moradores aqui do Rio Grande do Sul. São milhares de desalojados e desabrigados. O que está sendo feito? A coleta de doações. São roupas, tem alimentos, tem aqui também um brinquedo, afinal é Dia das Crianças, muita gente quer fazer um mimo para essa criançada que está passando trabalho. E essas doações estão sendo coletadas aqui no Gigantinho. Lembrando, no portão 1. É muito simples, é só chegar e deixar a sua contribuição. Não precisa nem pagar estacionamento, porque toda a área lá está liberada para quem vem aqui até o Gigantinho. E lembrando que a partir das 4 da tarde, ali no Beira-Rio, tem treino aberto do Internacional. Quem vier conhecer o elenco colorado de perto também pode fazer as suas doações. Estão sendo coletados aqui roupas e também alimentos. É tudo muito simples, não paga estacionamento e ainda vai poder ver o elenco colorado de pertinho. Pode ajudar e se divertir. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Max. Parabéns ao Internacional. Bela iniciativa. E olha, para quem quiser doar, além do portão 1 lá do Gigantinho e também para acompanhar o treino do Internacional, no ginásio Tesourinho até às 22 horas, os produtos solicitados: alimentos, roupas, fraldas, produtos de higiene e cobertores. Ali no Tesourinho, inclusive, onde tem muita gente, famílias realocadas. Em Eldorado do Sul, doações a qualquer hora, na Defesa Civil, que funciona juntamente com o Corpo de Bombeiros, na Avenida da Emancipação 370. Alimentos, água e produtos de limpeza. E em Santa Maria, na Secretaria de Ação Social e Defesa Civil, a Rua Dr. Pantaleão, 200, ou Complexo Esportivo Guarani Atlântico, Avenida Oliveira Mesquita, sem número. Alimentos, produtos de limpeza e roupas para crianças. Toda a cobertura da chuva e dessas famílias desabrigadas e dessas doações também, com solidariedade, você acompanha no Brasil Urgente a partir das 4h15. A gente já volta com mais uma parte da entrevista com o técnico Argel. Você confere agora a segunda parte da entrevista exclusiva com o técnico Argel. Na tela.
Quando tu voltou pro Beira-Rio, tu já tinha voltado, tanto no velho quanto no novo Beira-Rio, como jogador, como técnico de outras equipes e tal. Mas quando tu entrou no Beira-Rio como técnico do Internacional, no vestiário, aquele vestiário que não era o mesmo, porque as coisas se modificaram, mas era do teu Internacional, o que passou pela tua cabeça? Passou um filme, né? E começou tudo ali. Né? O Beira-Rio já não é o mesmo, né? Mas eu sei onde é que fica a concentração ainda, né? Onde é que era a caverna, as trevas, onde a gente dormia. Né? Encontrar pessoas que viveram comigo, que também sofreram ali comigo, o caso do André Dori, do Odair, né? Que dormimos ali 5, 6 anos embaixo da arquibancada. Né? Um momento muito difícil do Internacional naquela época, década de 90. Era um momento difícil, o Internacional atravessava um momento financeiro ruim. Né? E as coisas eram muito difíceis, não é como é hoje. Não existia celular, não existia internet, né? Então a dificuldade era muito grande, não existia a estrutura que tem hoje, né? Não se dava valor às categorias de base como se dá hoje. Né? E aí você volta num clube que te acolheu, um clube que te deu a oportunidade de ser tudo aquilo, né? de mudar a minha vida. Então o Internacional realmente mudou a minha vida. Né? Se não fosse o Internacional, se não fosse Deus me dar o dom de jogar futebol, meu pai acreditar. E meu pai acreditou muito mais do que eu, foi ele que me trouxe para o Internacional para fazer teste no Peneirão. E aí você volta para um clube desse tamanho, encontra um Internacional multicampeão, um Internacional moderno, um Internacional, né, dos maiores clubes aí do mundo, é um clube com o maior número de sócios da América do Sul, é um clube multicampeão. E aí você resgata aquilo, encontra o Juarez, encontra o Banha, encontra os Mair, pessoas que trabalharam com você, o Gentil, né, que me conheceram desde os 14 anos dentro do Internacional. Começamos lá embaixo a nossa carreira como treinador, no Mogi Mirim, no Brasiliense, no São José de Porto Alegre, no Caxias, né? E aí viemos subindo. Quando a gente chegou no Internacional, a gente já está aí há 7 anos como treinador profissional, já são 15, 16 clubes na carreira, alguns clubes a gente voltou 2 vezes, voltei 2 vezes no Caxias, voltei 2 vezes no Criciúma, voltei 2 vezes no Figueirense, né? Há 3 anos estamos trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro, que é diferente. Mas antes de chegar na Série A e firmar os 2 pés de treinador, 3 anos na Série A, a gente trabalhou na Série C do Brasileiro, na Série B, Campeonato Paulista, Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho, né, Copa do Brasil, trabalhamos no Nordeste, né, trabalhei no Campinense, na Paraíba, trabalhei na América de Natal. Então tudo isso vai te criando uma experiência maior. Né? Você vê vários centros de futebol, você trabalha com futebol gaúcho, futebol paulista, futebol nordeste, né? Futebol catarinense, e isso te dá uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande. Você como treinador, você bateu o teu trabalho com o Abel Braga, com o Mano Menezes, com o Marcelo de Oliveira, né? Com o Muricy quando estava no São Paulo, em 2013, quando estava no Criciúma, o Muricy estava no São Paulo. Então, você bateu o teu trabalho com esses caras que ganharam tudo já no futebol brasileiro como treinador, e você ganhar deles. Então isso te dá uma confiança e uma convicção muito grande, né, de você estar no caminho certo. Né, e aí a gente acabou vindo para o Internacional, né, esse ano lá fizemos um trabalho espetacular, consegui meu primeiro título como treinador, né, tivemos acesso, mas acesso é importante numa carreira de treinador, mas o título é mais importante. Né, subimos da Série C para a Série B, depois mantivemos na Série A, salvamos a Portuguesa do rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas o título de campeão catarinense desse ano, do bicampeonato do Figueirense, foi muito importante. Não é porque nós mostramos dentro do campo que foi a melhor equipe, a equipe que mais ganhou, a equipe que menos perdeu, que mais pontos conquistou, melhor ataque, melhor defesa. E aí a gente recebe um convite. E o Internacional não é um convite, né, Chico? O Internacional é uma convocação. É diferente, né? É uma intimação que bateu aqui. É uma intimação e aí eu conversei com o presidente e falei, presidente, a gente sempre conversava, eu e o presidente é meu amigo pessoal, o Wilfredo é um cara espetacular. E eu sempre disse para ele, olha, presidente, vai aparecer alguns clubes, tem aparecido, mas não é um clube que me satisfaz. A hora que chegar um clube que vai me satisfazer profissionalmente, pode ter certeza que você vai ser o primeiro. E aí ele falou assim, tá, mas que clube é esse? Eu falei, tem um clube que se ele me chamar, não vai me chamar. Vai ser uma convocação. Já tinha avisado antes? Já tinha avisado ele. Eu falei, é o Internacional. E aí ele falou assim para mim, bom, se for o Internacional eu te libero.
Mas ele é colorado, ele né? Ele é colorado também. Deu sorte também. E aí acabou aparecendo o Internacional. Nesse momento tu meio que esperava por ele. Tu só não sabia quando ia acontecer. Com certeza. Eu sabia, e eu falava isso quando eu vinha a Porto Alegre jogar contra o Internacional, jogar contra o Grêmio, que eu sabia que menos dia, mais dia eu estaria trabalhando numa equipe de ponta do futebol brasileiro. Eu não tinha dúvida disso. E as coisas iam acontecer. Até porque a gente se preparou para isso. E aí chegou o momento de chegar. E aí acabou chegando esse momento aí que a gente correu tanto atrás. Tu acha que a tua principal virtude é falar a linguagem do jogador? É defender o teu grupo, como tu faz? Eu acho que sim, Chico. Eu acho que a minha trajetória como jogador de futebol profissional me ajuda muito. Não quer dizer que isso seja uma regra. A gente vê o Mourinho que nunca jogou futebol, nunca chutou uma bola, e é um grande treinador, um dos melhores do mundo. Se não é o melhor. Acho que o Eduardo Batista... O Parreira também nunca chutou uma bola. Tá? Só para dizer alguns nomes. Não é regra, mas dentro do meio do futebol, um treinador que jogou futebol, que foi herói, que foi vilão, que foi vaiado, que foi criticado, que foi elogiado, que ganhou título, que perdeu o título, ele chega dentro do vestiário com um peso diferente. Agora, só isso não adianta. Vai ter que agregar conhecimento, vai ter que agregar comando, que é importantíssimo, vai ter que agregar a parte tática, a parte técnica, né? Vai ter que gerir essa engrenagem toda. São 35 jogadores dentro do vestiário, cada um com a sua peculiaridade. Tem um staff de mais de 20 pessoas atrás de mim. Onde você acha que tem que evoluir como treinador? Não, primeiro assim, você está sempre evoluindo, Chico. Eu como treinador tenho 41 anos e 7 anos de carreira profissional. São 16 clubes, um título na carreira. É pouco. Então todo dia você tem que estar buscando ideias diferentes, né, se reciclando, buscando outro tipo de treinamento. Né? O futebol, ninguém se inventa, se copia. Né? Hoje o Brasil inteiro está jogando numa formação, né, 4-2-3-1. Às vezes você quer jogar numa formação diferente, às vezes você não tem as peças. Então não é o treinador, né, que tem que colocar a goela abaixo um esquema de jogo, não. Você tem que ver os jogadores que você tem para poder jogar num esquema que seja melhor para o jogador. Respeitar as características. Claro, isso aí, você tem que respeitar as características. Acho que o Internacional e o Grêmio deram um exemplo muito grande para o futebol brasileiro, né? Os grandes clubes do futebol brasileiro, que é importante essa renovação. Perfeito. De apostar em treinadores emergentes, identificado com o clube, jogadores já com, treinadores com experiência, já com currículo, né? Já com uma percepção nova do futebol. E eu não tenho dúvida nenhuma, Chico, que o São Paulo acabou levando o Doriva para o São Paulo, até porque ele olhou o Internacional, olhou o Grêmio, olhou o Fluminense, que agora levou o Eduardo Batista, que também é um jovem, né? Tinha o Milton Mendes fazendo um trabalho muito bom lá no Atlético Paranaense. Né? Então eu vejo hoje os treinadores numa vibe diferente. Eu parei de jogar futebol com 33 anos, vou parar de ser treinador com 55, 58, não passa disso. Já mirou a aposentadoria? Já é um projeto. E quando eu tinha 20 anos, eu falei que eu jogaria até os 33 e joguei até os 33 e parei. Não, mas aí tu tá com 53, 54 e aí vem a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Não, mas veja bem, 55 anos eu acho que é o tamanho ideal, 55, 58 é o máximo. Bom, a gente está aqui agora nesse canto aqui. Esse aqui não é o Argel, embora a foto pareça, não é o Argel, é o irmão mais novo dele, o Alexandre. E o Alexandre se formou médico muito pelas tuas mãos, né, Argel? Porque chegou um momento, até contar um bastidor, né? Eu conheci o Alexandre quando garoto e a gente jogava bola, assim, né, e tal. E ele ainda no início pensava em ser jogador, seguir os passos do irmão, até que depois ele acabou estudando. E conta qual é a tua participação nisso, Argel. Foi total, né? Primeiro que foi duas. O futebol perdeu vocês dois, né? Ainda bem. Que era dois craques, você e meu irmão. Ainda bem. E quando meu irmão veio para cá, para Porto Alegre, e aí a gente acabou terminando os estudos aqui, e aí jogando no Internacional. E ele tinha essa vontade também de ser jogador profissional. E aí chegou um momento com 18, 19 anos, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele partiria para os estudos, ou se tornaria jogador de futebol. Daí ele pediu um conselho para mim. Daí eu falei assim, Alexandre, eu acho que você deveria estudar, cara. Porque o futebol é muito ingrato, é muito difícil. Tem jogadores muito melhores que eu que não chegaram. O futebol às vezes parece que vai dar certo, não dá certo. Daqui a pouco, se você joga num grande clube do futebol brasileiro é uma coisa, daqui a pouco você joga num time pequeno. Futebol, a carreira é muito curta, são 15 anos. E se você fazer uma faculdade, ser alguém na vida, você vai levar a tua formação pro resto da tua vida. Só vai perder o dia que morrer.
E aí ele falou, mas eu não tenho condição de fazer uma faculdade. Eu falei, mas eu tenho. Eu falei assim, a mesma oportunidade que meu pai deu para mim, me trazer para Porto Alegre para fazer um teste no Internacional, se você quiser fazer uma faculdade, eu vou pagar a faculdade para você. E aí ele falou assim, então eu vou fazer uma faculdade de medicina. Eu falei, espetáculo. Pô, escolheu... Falei, pelo menos eu vou ter um doutor na família. Burro chega eu. Já tenho um burro, então vou ter um médico na família. Eu falei, espetacular. Só com uma condição. Você tem 6 anos para se formar. E eu vou te cobrar todo semestre. De nota. Vou te dar uma estrutura que você precisa, vou pagar a tua faculdade, vou te dar um carro, vou te dar um dinheiro por mês. Agora eu vou cobrar. Você tem 6 anos, então você não pode deixar a cadeira para trás, não. E eu dei a oportunidade para ele e ele agarrou essa oportunidade, né, Chico? Porque às vezes você dá a oportunidade para alguém, ele não agarra. E passa desapercebido. Né? Em vez de estudar, não estuda. Não, e ele agarrou com unhas e dentes. Não. Claro que a gente ficou ali em cima dele cobrando, né? Uma livre, espontânea pressão, né? Cobrando. Eu estava fora do país, eu ligava para ele me passar as notas, né? Aquele negócio todo. Né? Porque a gente também tinha interesse que ele fosse alguém na vida. Ele acabou se formando e para mim foi uma alegria muito grande. No dia da formatura dele, eu acabei vindo de São Paulo para cá. Ele acabou se formando, né? Foi uma coisa espetacular. E eu me senti muito o que o meu pai fez para mim. Né? Porque eu fui jogador de futebol por causa do meu pai. E o meu irmão se formou em medicina e hoje é médico, cardiologista, né? Está administrando lá o hospital de Rio Pardo. Né? Tem o consultório dele, né? Um cara bem sucedido, né? Um cara do bem, né? Um cara correto, um cara sério, né? Um cara honesto, trabalhador. É porque ele aproveitou a oportunidade que a gente deu para ele. Quando eu vou fazer um jogo do Internacional dentro do Beira-Rio, e todo jogo que eu entro dentro do Beira-Rio e começa a partida, me passa muita coisa na cabeça. Todo jogo? Todo jogo. Me passa um filme assim, muito rapidamente, sabe, Chico? Uma coisa assim, ó. Tu lembra de tudo? De tudo, de cada palmo de grama, de como é que eu fiz os gols, né? Na goleira de baixo, na goleira de cima, quando eu jogava, dos títulos, né? Dos elogios, das vaias, né? Tu consegue guardar tudo isso? Tudo. É uma coisa assim que... e eu me sinto tão bem dentro do Beira-Rio, sabe? Me sinto tão bem dentro do Beira-Rio quando eu pisei a primeira vez como treinador do Internacional. O primeiro jogo que nós jogamos foi contra o... Cruzeiro foi a estreia lá, né? Estreia, mas depois nós jogamos contra o Ituano. Isso. E aí quando você pisa a primeira vez no banco do Internacional, parecia que eu nunca tinha saído daí. Argel. Ô, Chicão, que legal que você veio, cara. Obrigado por me receber aqui. Não, que isso, que você continue sendo esse cara aí autêntico, verdadeiro, o tempo inteiro. Não falo bem português, né? Não sou professor de português. Né? Não consigo fazer um ator na frente das câmeras, sou autêntico. Isso a gente fala sabe. A linguagem do povo, fala a linguagem do jogador. Né? E até porque quando eu chego na minha balança lá em casa, mais ganhei do que perdi. Então, né? Tá dando certo, Tá né? dando certo. Então a diretriz de trabalho é essa. Claro que a gente pode melhorar alguma coisinha, né? Melhorar algumas coisas que é importante. Mas eu acho que a diretriz é essa aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está no caminho certo e o melhor ainda está por vir. Muito bem. Antes da gente encerrar, para descontrair, tem um amigo teu que entrou no folclore já do futebol gaúcho, que é o tal do Ataliba. Ah, o Ataliba. Ô, Argel, quem é o Ataliba, Argel? Não tem foto do Ataliba aí? Não tem. O Ataliba estava lá no jogo do Palmeiras, pô, ele foi lá. Né, foi lá me elogiou depois do jogo lá e tal. E, né, eu acho que é uma coisa normal, a gente tem que assimilar. Né, e eu absorvo muito tranquilamente isso. Né, até porque eu tenho que dar o exemplo. Não posso discutir alguma coisa desse tipo, né? Mas naquele dia, na verdade, era um amigo meu que estava lá, né? E ele estava me olhando, me procurando, eu olhei para ele, ele olhou para mim, né? E aí deu aquela repercussão toda. Mas o Ataliba está todo jogo. Geralmente, todo jogo no Beira-Rio ele está lá. Parceiro, Ataliba. Parceiro. Grande Ataliba. Me elogiando às vezes me criticando, que faz parte também, né? Faz parte, né? A crítica também, né? Engrandece e faz você corrigir alguma coisa que está dando errado. Valeu, Ataliba. Um abraço a todos. Valeu. Grande, Argel. Que figura. Queria uma frase de cada um de vocês aí sobre uma lição de vida, né? O cara que merece, sem dúvida. Eu sou fã do Argel, né? Até sou suspeito para falar, meu amigo, e estou torcendo muito por ele. Zelda. Aumentou ainda mais a admiração pelo pai de família, pelo irmão, pelo filho, pelo profissional do futebol.
Parabéns, Argel, pela tua história de vida. É um vencedor. Vamos continuar aqui, criticando quando achar que temos que criticar, mas torcendo pelo teu sucesso. Com certeza. Um abraço a ele, a dona Marlene, o Alexandre, a toda a família. João Batista Filho, fecha daí. Chico, Anderson treinou ontem 2 turnos, mesmo na folga. Hoje deve estar normalmente à disposição. Depois de dores musculares, treinará com o grupo no Beira-Rio. Voltamos amanhã, 1 da tarde. Bom feriado a todos. Tchau, pessoal.